Vocês já pararam para pensar quantos dias nossos aviões de combate conseguiriam voar se uma guerra estourasse? Eu trabalho como especialista em defesa há anos. Mas nunca tinha pensado seriamente sobre isso. Achava que sempre haveria petróleo. Que nossos aliados nos ajudariam. Mas e se um bloqueio naval impedisse a entrada de uma única gota de petróleo? E se uma guerra no Oriente Médio fizesse o barril chegar a $300? Por quanto tempo nossa força aérea, marinha e exército aguentariam? A resposta é chocante. Há apenas 30 dias. Depois de um mês, todos os nossos caças virariam sucata. Os tanques não poderiam se mover. Os navios ficariam presos nos portos. Por mais avançadas que sejam as armas, sem combustível são apenas brinquedos caros. Mas vocês sabiam que o Brasil resolveu esse problema de uma forma completamente diferente? Sim, o Brasil que conhecemos apenas por samba e futebol. Os caças da Força Aérea Brasileira podem voar por mais de 6 meses mesmo sem importar petróleo. As bases navais brasileiras produzem sua própria eletricidade quando o fornecimento é cortado. O Brasil até compartilhou eletricidade quando países vizinhos ficaram no escuro. Como isso é possível? A resposta, surpreendentemente, está na cana-de-açúcar. Isso mesmo. A mesma cana que faz açúcar. O Brasil usa essa planta comum para fazer voar caças. Para construir submarinos. Para alcançar independência energética nacional. Quando ouvi isso pela primeira vez, também não acreditei. Era outono de 2024. Eu estava em Washington, enviado pelo Instituto de Pesquisa de Defesa da Coreia. Era uma segunda-feira normal. Tomava café numa sala com vista para o Pentágono. Dr. Kim, por favor, investigue o caso de inovação militar do Brasil. Eu ri por dentro quando meu chefe disse isso. Brasil? O que esse país pobre pode ter de inovação militar? Que perda de tempo. Eu era um especialista arrogante. Acreditava que a indústria de defesa coreana dominava o mundo. Que nossa tecnologia era a melhor. O que o Brasil poderia fazer comparado a Samsung, Hyundai, LG? Quem me recebeu foi o Coronel Carlos Mendes da Força Aérea. Um militar de 1,90 metros, pele bronzeada, olhar penetrante. 40 e poucos anos. Força Aérea Brasileira opera caças com combustível de cana. Economia de 70% nos custos. Bases navais brasileiras 100% com energia renovável. Dependência externa zero. Brasil constrói rede de independência energética sul-americana. Meta para 2030. Será verdade? Ou fake news? Abri o Google imediatamente. E descobri algo chocante. Tudo era verdade. E já estava acontecendo há 10 anos. Mais surpreendente ainda, em Bill Gates e Elon Musk estavam investindo pesado no Brasil. Eles são tolos? Ou nós é que estamos perdendo algo? Dr. Kim, pode ir ao Brasil mês que vem para investigação de campo? Respondi sim imediatamente. Tinha que ver isso com meus próprios olhos. Uma semana depois, embarquei para o Brasil. Durante o voo de 14 horas, as dúvidas não saíam da minha cabeça. O Brasil que tanto desprezamos estava realmente preparando o futuro? Enquanto ficávamos presos ao passado, eles faziam uma revolução silenciosa. Agora vou contar a vocês a semana mais chocante que vivi no Brasil. Por que a Coreia e o mundo inteiro precisam prestar atenção no Brasil? Por que a cana-de-açúcar pode ser uma arma mais poderosa que o petróleo? E por que precisamos mudar agora mesmo? Pode ser difícil acreditar, mas tudo isso é verdade. E não é apenas sobre tecnologia. É sobre guerra e paz no futuro. E sobre o mundo onde nossos filhos vão viver. Aeroporto de Brasília, Primavera Brasileira. Quem me recebeu foi o Coronel Carlos Mendes da Força Aérea. Um militar de 1,90 metros, pele bronzeada, olhar penetrante. 40 e poucos anos. Surpreendentemente, ele falou em coreano fluente. Dr. Kim, bem-vindo. Fiz intercâmbio na Academia da Força Aérea Coreana em 2018. Passei 6 meses em Daejeon. Aprendi muito sobre o eficiente sistema de defesa coreano. Que sensação estranha. Vim aprender sobre o Brasil, mas eles já tinham aprendido sobre a Coreia.
Então conhece Jeondae? Claro. Ainda sinto saudades do pão de salsinda, especialmente o soboro frito. Nós dois rimos. Salsinda. Um militar brasileiro lembrando da padaria famosa de Daejeon. No caminho, o coronel Carlos explicou sobre Brasília. Esta cidade foi construída como cidade planejada em 1960. Sabe que tem formato de avião, né? Mas houve grandes mudanças nos últimos 10 anos. Que mudanças? Projeto de transformação em cidade energeticamente autossuficiente. A meta é 100% de energia renovável até 2030. Pela janela do carro, vi painéis solares por toda parte. Prédios do governo, casas, até nos pontos de ônibus. A Coreia também tem projetos de cidade inteligente, certo? Sim, em Sejong e Busan. Mas focamos mais em tecnologia da informação. A parte energética. Nós somos fracos em TI. Por isso temos o que aprender um com o outro. Primeira parada, em Base Aérea de Anápolis. A base principal de treinamento da Força Aérea, a 30 minutos de Brasília. Passando pelo portão, notei algo estranho. Bases militares deveriam ser intimidadoras e fechadas. Mas aqui parecia estranhamente aberta. Aqueles ali são civis. Apontei para um grupo que parecia de estudantes. Sim, estudantes do ensino médio local. Toda sexta temos programa de visitação. Podem ser futuros pilotos. Impensável na Coreia. Abrir base militar para estudantes. Na pista, os caças Gripen alinhados. O coronel Carlos começou a explicar. Todos esses caças podem operar com bioquerosene. Atualmente usamos mistura de 50% nos treinos diários. Em emergência, podemos usar 100%. Não há perda de desempenho? Era a minha maior dúvida. Não importa ser ecológico se o desempenho do caça cair. Pelo contrário, alguns indicadores mostram resultados melhores. Espere, vou mostrar os dados. O coronel Carlos pegou um tablet. Gráficos com vários indicadores de desempenho. Realmente impressionante. Eficiência de combustão 3% maior. Desgaste do motor 15% menor. E o mais importante. Ele passou a tela. Custo do combustível 40% mais barato. 40%? Sim. Cana-de-açúcar é abundante no Brasil. E o preço é estável. Não importa a flutuação do petróleo internacional. Garantimos combustível a preço estável. Calculei rapidamente. O orçamento anual de combustível de aviação da Força Aérea Coreana é cerca de 500 bilhões de wons. Economizar 40% seriam 200 bilhões. O que poderíamos fazer com esse dinheiro? Quanto tempo levou para desenvolver essa tecnologia? A pesquisa séria começou em 2006. Levou 18 anos. 18 anos. Na Coreia, o governo teria mudado 4 vezes. Será que manteríamos a mesma política por tanto tempo? Almoço no refeitório da base. Impressionante comer no mesmo espaço e a mesma comida que os soldados. Feijoada, o prato tradicional brasileiro. Um ensopado de feijão preto com carne. Surpreendentemente adequado ao paladar coreano. Durante a refeição, um jovem piloto se aproximou. O senhor é da Coreia? O KF-21 Boramai é impressionante. Sonhamos desenvolver nosso próprio caça também. Mas o Gripen já é excelente, não? Sim, mas a verdadeira soberania na defesa vem do desenvolvimento próprio. A Coreia é nosso modelo nisso. Sentimentos complexos me invadiram. Nós, um modelo. Mas ainda dependemos dos Estados Unidos para motores de caças. Após o almoço, o coronel Carlos me levou a um lugar especial. Centro de pesquisa dentro da base. Aqui pesquisamos biocombustíveis. É o laboratório próprio da Força Aérea. Dentro, cerca de 20 pesquisadores trabalhavam. Surpreendentemente, mais da metade eram mulheres. 43% dos oficiais técnicos da FAB são mulheres. Especialmente em engenharia química, há mais mulheres. Proporção inimaginável na Força Aérea Coreana. A Major Ana Paula,
chefe do laboratório, nos recebeu. Doutor em Engenharia Química pela USP, depois entrou para a Força Aérea. Carreira peculiar. Doutor Kim, quero mostrar nosso sonho. Ela nos levou a um reator enorme. Este é o protótipo da instalação de produção de biocombustível de próxima geração. Não só cana. Resíduos agrícolas, até lodo de esgoto vira querosene de aviação. Qual a eficiência? Atualmente 65% de eficiência de conversão energética. A meta é 80%. Não sou engenheiro químico, mas sei que esses números são impressionantes. Manhã seguinte, a caminho da base naval de Itaguaí. No carro, senti uma ansiedade estranha. Meus dedos esfriaram. Mexi no celular por hábito. Revi dados sobre os submarinos coreanos de última geração. Nossos submarinos classe 214 da Alemanha são tão avançados. O que o Brasil pode mostrar? Quando a névoa matinal se dissipou e a base naval apareceu, perdi o fôlego. Todo o estaleiro parecia um organismo vivo. Milhares de painéis solares no teto e paredes ajustavam seus ângulos simultaneamente, captando os primeiros raios de sol. Como um campo gigante de girassóis. Meu coração afundou. Não era o que eu imaginava. A comandante Maria Silva, engenheira naval, me recebeu. Orgulho em seus olhos, mas sem arrogância. Doutor Kim, é uma honra apresentar nosso projeto de submarino nuclear. Fomos primeiro à sala de controle central. Uma tela gigante cobria toda a parede. O que vi me deixou sem palavras. O fluxo de energia em tempo real pulsava como veias. Produção solar, eólica, estado das baterias, consumo por setor, até emissões de carbono. Tudo em tempo real e completamente transparente. Isso, realmente funciona? Minha voz tremeu. Olhando mais de perto, era ainda mais impressionante. Todos os robôs de solda, guindastes, instalações de pintura, até o ar-condicionado do refeitório. Tudo movido a energia renovável. Produção instantânea de 15 megawatts. Energia armazenada de 50 megawatts-hora. Mesmo sem energia externa, operamos normalmente por 72 horas. Publicar essas informações. E se o inimigo vir? Antes de eu terminar, a comandante Maria sorriu calmamente. Doutor Kim, veja esta tela. Onde ela apontou, números surpreendentes apareceram. Dependência de energia externa em 0%. Autossuficiência energética em 100%. Redução anual de carbono em 25 mil toneladas de CO2. Mesmo que o inimigo corte nossas linhas de transmissão ou fornecimento de combustível, não paramos. Isso não é segurança verdadeira? Naquele momento, algo desmoronou na minha cabeça. Fórmulas em que acreditei a vida toda. Sigilo igual segurança, alta tecnologia igual superioridade, armas importadas igual poder. Mas a realidade era diferente. O Brasil era mais seguro revelando tudo. Mais sustentável com tecnologia aparentemente antiga. Mais independente com desenvolvimento próprio. Minhas mãos começaram a tremer involuntariamente. Quase derrubei a xícara de café. A comandante Maria perguntou preocupada. Está bem? Sim. Não, na verdade. É chocante. Terceiro dia, Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Acordei de madrugada. Não conseguia dormir. Abri o laptop no quarto do hotel. Desde a noite anterior, uma dúvida martelava a minha cabeça. Como isso é possível? Acessei o banco de dados do Ministério da Defesa coreano. E descobri fatos chocantes. Custo anual de combustível por caça coreano em 5 bilhões de wons. Economia com biocombustível do Gripen brasileiro em 70%. Consumo anual de energia das bases navais coreanas em 150 gigawatts-hora. Redução possível de carbono com energia renovável em 75 mil toneladas. Os números dançavam diante dos meus olhos. Não era só questão de custos. Lembrei de 2 anos atrás. Quando a instabilidade no Oriente Médio fez o petróleo passar de $150 o barril. A Força Aérea Coreana teve que cortar 30% dos treinos. Os pilotos ficaram furiosos.
A prontidão de combate foi afetada. Lembro de alguém dizendo numa reunião do Ministério. Por isso, segurança energética é segurança nacional. Mas não mudamos nada depois disso. Continuamos 100% dependentes de petróleo importado. Apenas esperando a próxima crise. Às 3 da manhã, digitei com mãos trêmulas. Eu estava errado. Completamente, do começo ao fim. Acrescentei. O Brasil estava preparando o futuro. Nós estávamos acomodados no passado. De manhã cedo, o Coronel Carlos veio me buscar no hotel. Dia de visitar a Embrapa. Dr. Kim, parece que não dormiu bem. Tinha muito em que pensar. O sistema brasileiro impressionou? Impressionante é pouco. Percebi quanta coisa perdemos. O Coronel Carlos sorriu. Eu senti o mesmo choque na Coreia. Aquela eficiência e força de execução. Coisas que não temos. Por isso aprender é importante. Um com o outro. O carro saiu de Brasília rumo ao campo. Pela janela, infinitos canaviais. Ondas verdes balançando ao vento. A fonte da independência energética brasileira. Toda essa cana vira combustível? Parte vira açúcar, parte etanol, e os restos geram eletricidade. Nada se perde. Na Embrapa, o Dr. Paulo Rodrigues nos recebeu. Início dos 60 anos, 50 anos de experiência marcados no rosto. Mas os olhos brilhavam como os de um menino. Dr. Kim, este é nosso cofre do tempo. Ele nos levou a um enorme banco de sementes. Temperatura e umidade perfeitamente controladas. Dezenas de milhares de amostras de sementes. Começamos a coletar logo após o choque do petróleo de 1973. De todo o Brasil, do mundo todo. Qualquer semente que pudesse virar energia. Cada amostra tinha data e uma nota curta. Li uma por uma. 15 de março de 1975, primeiro fracasso, mas não desistimos. 22 de agosto de 1982, teor de etanol aumentou 15%, a esperança. 3 de novembro de 1991, crise econômica, orçamento cortado em 70%, continuamos mesmo assim. 7 de abril de 1999, nova variedade desenvolvida, produção por hectare dobrou. 28 de setembro de 2008, eficiência de conversão em biodiesel 60%. 1º de dezembro de 2015, certificação de qualidade para querosene de aviação, o sonho virou realidade. Meus olhos se encheram de lágrimas lendo essas notas. 50 anos. Meio século falhando repetidamente sem desistir. Continuando silenciosamente a pesquisa apesar de mudanças de governo e crises econômicas. Guardaram todos esses registros? Fracassos também são história, Dr. Kim. Dr. Paulo disse calmamente. Cada fracasso foi um degrau para a próxima geração. Não temos vergonha dos fracassos. São aprendizado. Meus ombros começaram a tremer. Não consegui controlar. A pressa coreana. Nosso foco em resultados. A cultura de só querer resultados imediatos. Quantas possibilidades matamos? Desculpe. Eu desprezei vocês. Nunca imaginei que o Brasil tivesse essa paciência. Dr. Paulo colocou a mão no meu ombro. Uma mão calorosa. Todos estamos aprendendo. O Brasil também quer aprender a força de execução coreana. Temos paciência, mas às vezes somos lentos demais. A cultura coreana do papali papali também é necessária. Dentro do instituto, continuei me surpreendendo. Num laboratório, pesquisavam biocombustível de microalgas. Em outro, desenvolviam culturas energéticas mais eficientes com edição genética. Com esse nível tecnológico, poderiam ganhar muito com patentes. Dinheiro não é o objetivo. Dr. Paulo respondeu. Nosso objetivo é a independência energética do Brasil e da humanidade. Por isso divulgamos muitas tecnologias abertamente. De fato, a maioria das pesquisas da Embrapa estava disponível online gratuitamente. Para qualquer um baixar e usar. Empresas coreanas também usam nossa tecnologia. Sabia? Sério?
SK Innovation adotou nossa tecnologia de biodiesel. POSCO construiu uma planta de bioetanol no Brasil. É win-win. Quarto dia, voltei à base dos Gripen para assistir a um teste de voo real. 6 da manhã, mecânicos já trabalhavam freneticamente na pista. Observando o abastecimento do caça, notei algo diferente. Em vez do cheiro penetrante do querosene, um aroma levemente doce. O biocombustível até cheira diferente. Sim, muito menos nocivo. Melhor para a saúde dos mecânicos. O Coronel Carlos explicou o plano de teste. Hoje preparamos uma demonstração especial. Voo com 100% de biocombustível. 100%? É possível? Já testamos mais de 500 horas. O voo de hoje é especial para o senhor. O piloto embarcou. O motor ligou. O rugido característico do jato, mas algo diferente. Som mais suave, talvez? O caça começou a correr pela pista. E no momento da decolagem, minhas dúvidas desapareceram completamente. Foi uma decolagem perfeita. Caça voando com combustível 100% de cana-de-açúcar. O cheiro dos gases também era diferente. Como o aroma doce de passar por um canavial. Difícil de acreditar, né? O Coronel Carlos perguntou. Olhando o caça no céu, respondi. Não. Agora acredito. Não tenho escolha. Enquanto o caça fazia acrobacias, muitos pensamentos cruzaram minha mente. Se houver guerra na Península Coreana e bloqueio naval? Se o fornecimento de petróleo do Oriente Médio for completamente cortado? Nossos caças ainda poderão voar? A resposta era clara. Não, não poderão. Naquele momento, meu corpo esfriou. Era medo. Medo de perceber quão frágil era nossa base. Doutor Kim. A voz do Carlos me trouxe de volta. Meu rosto deve ter empalidecido. Nós também tivemos medo no início. Ele disse. Mas o medo nos motivou. A vontade de escapar da dependência. Naquela tarde, visitei a Academia da Força Aérea Brasileira. Queria conhecer os futuros pilotos. Ver como aceitavam essas mudanças. Os cadetes no auditório eram mais diversos que o esperado. Quase metade mulheres, diversas etnias. Uma cadete levantou a mão. Quantas pilotos de caça-mulheres tem a Força Aérea Coreana? Cerca de 10. O Brasil tem 87. E pretendemos chegar a 200 em 5 anos. Senti vergonha. Percebendo quanto somos fechados. Outro cadete perguntou. A Coreia planeja adotar caças a biocombustível? Ainda, em análise. Por que hesitam? A tecnologia já foi comprovada. Pergunta afiada. Por que hesitamos? Talvez, medo de mudanças. Não é fácil abandonar o familiar. Um cadete disse. Não queremos ser apenas pilotos. Queremos ser jardineiros do céu. Jardineiros do céu? Sim, pessoas que cuidam da atmosfera limpa. Que protegem o céu azul para as gerações futuras. Essas palavras de um jovem de 20 anos me deixaram sem fala. Cadetes coreanos sonham ser guerreiros supremos. Aqui sonham ser jardineiros. Mas seus olhos não eram fracos. Havia convicção profunda. Quinto dia, manhã no Ministério da Defesa. Reunião com o general Roberto Almeida, chefe de planejamento estratégico. No corredor, retratos de heróis militares brasileiros. Mas notei algo peculiar. Entre os retratos recentes, havia cientistas, não só militares. Quem é este? Dr. Álvaro Alberto. Pai da física nuclear brasileira. Por isso nosso submarino nuclear leva seu nome. Um país que honra cientistas como heróis militares. Outro choque refrescante. O general Roberto era surpreendentemente afável. Mais como um professor gentil que um militar intimidador. Doutor Kim, como está o Brasil? Honestamente, muitos preconceitos meus foram quebrados. Que preconceitos? Que o Brasil estaria atrasado militarmente. O general riu.
Buscamos força de forma diferente. Não pelo poder destrutivo, mas pela sustentabilidade. Ele ligou a tela grande na parede. Apareceu o mapa da América do Sul. Esta é nossa visão. Uma rede verde começou a se desenhar no mapa. Energia se espalhando do Brasil para a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Tornar toda a América do Sul uma comunidade energética. Esse é nosso objetivo. Aliança energética, não militar. Exato. Segurança no século XXI é segurança energética. Queremos que toda a América do Sul alcance independência energética. À tarde, visitei a sala de situação do Ministério da Defesa. Diferente das salas militares típicas. Em vez de mapas de combate, um enorme fluxograma de energia dominava a tela principal. Status energético nacional em tempo real. O oficial de operações explicou. Produção, consumo e armazenamento de energia renovável em todo o Brasil. E aqui? Ele mudou a tela. Intercâmbio energético com países vizinhos. Prendi a respiração. A tela mostrava registros do apagão venezuelano do ano passado. Quando toda a Venezuela ficou no escuro, apenas a fronteira com o Brasil manteve as luzes. E essa luz se espalhando lentamente para o interior venezuelano como água da vida. Fornecemos energia de emergência. 1000 megawatts por dia, por uma semana. Engasguei. Por quê? A Venezuela é adversário político. O general Roberto respondeu calmamente. Dr. Kim, pense nas crianças morrendo em hospitais no escuro. Respiradores parando, incubadoras desligando. Que importância tem fronteiras para elas? Meus olhos se embaçaram. Lembrei do grande apagão na Coreia há 5 anos. No calor extremo, ar-condicionado parou, emergências hospitalares paralisadas. Em vez de pedir ajuda aos vizinhos, tentamos manter orgulho. Resultado, em 17 mortos. Minhas mãos tremeram. Os dedos paralisados sobre o teclado do laptop. Pelo que estamos lutando? O general Roberto colocou a mão no meu ombro. O objetivo final da segurança não é destruir, mas proteger. Se podemos salvar mais vidas com nosso poder, isso não é verdadeira força? Não consegui erguer a cabeça. Vergonha e emoção misturadas, meu peito ia explodir. Sexta manhã, não conseguindo dormir, fui à varanda do hotel. O ar matutino de Brasília estava frio. Mas minha cabeça fervia. Abri o caderno e reli as anotações dos últimos dias. E percebi. Minhas notas estavam mudando gradualmente. Primeiro dia, em alegações exageradas. Verificação necessária. Segundo dia, em surpreendentemente sistemático. Mais diferente da Coreia. Terceiro dia, em chocante. Precisa reavaliação. Quarto dia, o que perdemos? Quinto dia, em mudança de paradigma. Na última página, escrevi com mão trêmula. Eu estava errado. E admitir isso é um novo começo. O sol começou a nascer. Os edifícios únicos de Brasília se tingiam de dourado. O telefone tocou. Era meu chefe do Instituto de Pesquisa de Defesa coreano. Dr. Kim, como está? O Brasil não tem nada especial, certo? Hesitei antes de responder. Chefe. Temos muito a aprender. O quê? Aprender com o Brasil? Está brincando? Não. É sério. O Brasil estava olhando 50 anos à frente. Que absurdo. Dr. Kim, está bem? Desliguei e sorri sinceramente pela primeira vez. Eu teria reagido igual uma semana atrás. De manhã, visitei o Instituto de Pesquisa Energética do Brasil. Era instituto civil, não militar. Mas essencial para entender a estratégia energética brasileira. A diretora, doutora Marta Figueiredo, tinha doutorado do MIT e voltou ao Brasil. Dr. Kim, a Coreia lidera em tecnologia de baterias. Aprendemos muito com vocês. Mas em autossuficiência energética, o Brasil está muito à frente. Cada um tem suas forças. Coreia tem tecnologia, Brasil tem recursos e espaço. Por isso cooperação é importante.
No laboratório que ela mostrou, pesquisa impressionante estava em andamento. Esta é uma instalação de produção de hidrogênio verde. Eletrólise da água com energia solar. Qual a eficiência? Atualmente 75%. Meta é 85%. Hidrogênio verde. A tecnologia-chave do futuro energético. A Coreia também pesquisa, mas ainda em nível laboratorial. Quando será comercializado? Já começamos. Construindo instalação de grande escala no Ceará. Produção em massa a partir de 2025. Ano que vem. Na hora do almoço, conversei com jovens pesquisadores na cafeteria. Por que ficaram no Brasil? Devem ter tido oportunidades nos Estados Unidos ou Europa. Um pesquisador respondeu: porque o Brasil é minha pátria. E acredito que o trabalho aqui tem real significado. Que significado? Não estamos apenas desenvolvendo tecnologia. Estamos criando o futuro da humanidade. Um futuro limpo e sustentável. Seus olhos brilhavam com orgulho. À luz de pessoas trabalhando por valores maiores que dinheiro ou fama. À tarde, encontro especial. Conheci o diretor da Fundação Bill Gates no Brasil. Ele explicou o contexto do grande investimento de Bill Gates em projetos energéticos brasileiros. Gates investiu na filosofia, não só na tecnologia. Filosofia. Compartilhar, não monopolizar. Cooperar, não competir. Ele acredita que é o único caminho para superar a crise climática. De fato, o Brasil estava abrindo grande parte de suas tecnologias desenvolvidas, patenteando mais transferindo gratuitamente para países em desenvolvimento. Mas não há grandes perdas econômicas? No curto prazo, talvez. Mas no longo prazo, quando o mundo inteiro ficar limpo, o Brasil também se beneficia. Ar e mar não têm fronteiras. Sétimo dia, último compromisso oficial foi com o comandante da Força Aérea. General Tenório, ex-piloto de caça com mais de 3.000 horas de voo. Dr. Kim, viu muita coisa em uma semana. O que mais impressionou? Honestamente, tudo foi chocante. Especialmente a perspectiva sobre poder militar. Que perspectiva? Proteger, não destruir. Cooperar, não ameaçar. É completamente diferente da doutrina militar tradicional. O general assentiu lentamente. Correto. Mas as ameaças do século XXI também não são tradicionais. Mudança climática, pandemia, ataques cibernéticos. Diante dessas ameaças, mesmo o exército mais forte é impotente sozinho. Ele apontou pela janela. O Congresso Nacional era visível ao longe. Veja aquele prédio. 2 hemisférios se encarando. Um é o Senado, outro a Câmara. Diferentes, mas em equilíbrio. O poder militar é igual. Hard power e soft power, ambos necessários. A Coreia também enfatiza soft power. K-pop, K-drama. Cultura é excelente soft power. Mas energia é poder mais fundamental. Pessoas podem viver sem música, mas não sem eletricidade. Observação afiada. Após a reunião, o general Tenório me acompanhou pessoalmente ao aeroporto. No carro, ele contou algo inesperado. Na verdade, meu filho está na Coreia. Sério? Trabalha na Samsung Electronics. Engenheiro de semicondutores. O filho do comandante da Força Aérea Brasileira numa empresa coreana. Esse é o século XXI. Cooperação além fronteiras. Meu filho aprende tecnologia na Coreia, o senhor aprendeu nova perspectiva no Brasil. No aeroporto, o general me deu um pequeno presente. Pet da Força Aérea Brasileira. Uma lembrança. O pet tinha uma frase em latim. Sictura ad astra, assim se vai às estrelas. Vamos às estrelas, mas com os pés firmes no chão. Esse é o verdadeiro voo. No voo para o Rio, mergulhei em pensamentos. Uma semana. Em apenas uma semana, minha visão de mundo mudou completamente. Pela janela, a infinita Amazônia. O pulmão do mundo, aquela floresta gigante. O Brasil encontrou uma forma de protegê-la e se desenvolver. No Rio, decidi passar meu último dia livremente.
Caminhando por Copacabana, refleti sobre a última semana. Que vergonha do meu eu arrogante ao chegar aqui. O orgulho de especialista da 10ª economia mundial. A superioridade de potência tecnológica avançada. A complacência sob a proteção de aliança forte. Tudo desmoronou. Tinha que desmoronar. Comprei uma caipirinha numa barraca de praia. Cachaça de cana-de-açúcar. Pensando bem, isso também era bioenergia. O sol se punha no mar. Samba tocava ao redor. Pessoas dançavam. Naquele momento percebi. O verdadeiro poder do Brasil não era a tecnologia. Era a atitude perante a vida. Preparar o futuro enquanto aproveita. Inovar enquanto dança. Avançar constantemente sem pressa. Um senhor na mesa ao lado puxou conversa. Turista? Sim, da Coreia. Ah, Coreia. País maravilhoso. Hyundai, Samsung, BTS. O Brasil também é incrível. Só percebi agora. O senhor riu. Trabalhamos silenciosamente. Mostramos resultados sem fazer barulho. Esse é o jeito brasileiro. Revolução silenciosa. Esse era o Brasil que testemunhei. Última manhã, visitei um mercado no Rio. Caminhando entre barracas de frutas e verduras, tive outra epifania. Todos esses produtos agrícolas eram fontes potenciais de energia. Sobras viram biogás. Cascas viram biomassa. Óleo vira biodiesel. Quanto custa? Perguntei à vendedora de caldo de cana. R$ 5. Fresquinho. Vendo a cana sendo espremida, lembrei dos Gripen. Essa planta simples faz caças de última geração voarem. No caminho para o aeroporto, conversei com o taxista. O que os brasileiros pensam dessas mudanças no país? Sei lá, a maioria nem sabe. Mudanças muito lentas. Mas nossos filhos viverão num mundo diferente. Que mundo? Mundo limpo. Onde se pode respirar. Chegando em Incheon às 2 da manhã. 30 horas de viagem. No táxi para casa, exausto, peguei o pequeno presente do Brasil. Amostra de sementes de cana da Embrapa. Sementes numa pequena garrafa de vidro. O que é isso? O taxista perguntou. Esperança. Esperança? Sim, um começo pequeno mais certo. No dia seguinte, fui direto ao gabinete do diretor no Instituto de Pesquisa de Defesa. Diretor, preciso falar algo urgente. Doutor Kim, chegou ontem e já está trabalhando? Descanse um pouco. Não posso adiar. Quero criar uma força-tarefa do Projeto de Defesa Verde do Brasil. O diretor me olhou surpreso. O que aconteceu no Brasil? De repente uma força-tarefa? Expliquei calmamente. Comprimir uma semana de experiências não foi fácil. Mas o ponto era claro. Os Gripen da Força Aérea Brasileira podem voar com 100% de biocombustível. Economia de 70% no combustível, redução de 80% nas emissões. É verdade? Confirmei pessoalmente. E mais importante, não é só ecologia. É verdadeira segurança energética. Abri o laptop e mostrei os dados preparados. Orçamento anual de combustível fóssil das Forças Armadas Coreanas em 1,5 trilhão de wons. Duração operacional em caso de bloqueio naval em 30 dias. Enquanto o Brasil. Ilimitado? Pelo menos 6 meses. Com biocombustível produzido domesticamente. O diretor ficou em silêncio. Após longo silêncio, perguntou: Acha realmente possível? Não é questão de possibilidade. É questão de inevitabilidade. Se não fizermos, seremos eternamente colônia energética. Mas a Coreia tem condições diferentes do Brasil, falta terra agrícola. Por isso precisamos mais inovação. Biocombustível de algas marinhas, conversão de lixo urbano, importação de biomassa. Há métodos. É questão de vontade. O diretor olhou pela janela. A torre Namsan era visível ao longe.
Dr. Kim, não é só problema do Ministério da Defesa. Ministério da Indústria, Meio Ambiente, Planejamento. Todos precisam se mover. Por isso é mais urgente. O Brasil começou há 50 anos. Já estamos atrasados. Naquela tarde, dei seminário de emergência no auditório do Instituto. Hoje vou falar sobre fracasso. 200 pesquisadores no auditório se agitaram. Nosso fracasso. Fracasso em preparar o futuro, em ser humilde, em tentar prosperar sozinhos. A bandeira brasileira apareceu na tela. Uma semana atrás, desprezei o Brasil, país em desenvolvimento, nada a aprender. Mas. Próximo slide. Gripen decolando com biocombustível. Este caça pode operar um mês sem uma gota de petróleo. O público murmurou. Impossível? Eu também achava. Mas é realidade. Resultado de 50 anos de preparação do Brasil. Por uma hora, expliquei o que vi no Brasil: base naval autossuficiente, banco de sementes da Embrapa, rede energética sul-americana. Após o seminário, um jovem pesquisador levantou a mão. Dr. Kim, o Brasil realmente está à nossa frente? Olhei diretamente em seus olhos. Em tecnologia, podemos estar à frente. Mas em sabedoria, eles estão. E o futuro é feito de sabedoria, não tecnologia. 3 meses depois, o Ministério da Defesa coreano anunciou oficialmente o projeto Segurança Verde 2050. Construção de instalação de teste de biocombustível na base aérea de Jeju. Conversão da base naval de Uleungo para energia renovável. A partir de 2025, todas as novas instalações militares serão energeticamente autossuficientes. A reação da mídia foi mista. Forças Armadas coreanas iniciam transição verde. Benchmarking do modelo brasileiro. Política sem realismo. Preocupação com o enfraquecimento do poder de combate. Grande transformação para o futuro ou experimento precipitado? Mas a reação dos jovens oficiais foi entusiástica. Um capitão da Força Aérea me enviou e-mail. Dr. Kim, finalmente a mudança começou. Poderemos ser jardineiros do céu também? Jardineiros do céu. As palavras do cadete brasileiro agora saindo de um jovem oficial coreano. Ontem, recebi videochamada do Coronel Carlos. Dr. Kim, soube do projeto Segurança Verde coreano. Parabéns! É só o começo. Longo caminho pela frente. Toda revolução começa com o primeiro passo. E agora somos parceiros, não concorrentes. Ele mostrou algo na tela. Plano de treinamento conjunto das Forças Aéreas coreana e brasileira. Junho do ano que vem, pilotos coreanos treinarão voo com biocombustível no Brasil. Sério? E nossos pilotos treinarão guerra eletrônica na Coreia. Aprendendo as forças um do outro. Após a ligação, olhei pela janela do escritório. Os novos painéis solares no telhado do instituto brilhavam ao sol. Pequeno começo, mas todas as revoluções começam assim. Na minha mesa, o vaso de cana do Brasil. Brotou da semente e já cresceu 20 centímetros. O verde fica mais vívido com a luz da janela. Às vezes olho para esta pequena planta e penso. 50 anos atrás, alguém no Brasil plantou uma semente assim. E esperou pacientemente. Falhando repetidamente sem desistir, preparando silenciosamente a revolução. Semana passada, fiz seminário conjunto com o Instituto de Tecnologia Energética da Coreia. O tema era Biocombustível de algas marinhas, o caminho para a autossuficiência energética coreana. Estratégia usando as características da Coreia, cercada por 3 mares. Se o Brasil usa cana, nós podemos usar algas e kelp? Um pesquisador apresentou. 100 km² de cultivo de algas na costa sul pode produzir 50 mil toneladas de biocombustível por ano. Qual a eficiência? Ainda 30%. Mas com desenvolvimento tecnológico. 30%. O Brasil provavelmente começou assim. O importante é começar. Após o seminário, um executivo corporativo se aproximou. Dr. Kim, nossa empresa tem interesse. Estamos considerando investimento. Qual empresa? Hyundai Heavy Industries.
procuramos novos avanços na difícil situação da construção naval. Construção naval e bioenergia. Combinação inesperada. Mas talvez seja o início da inovação. Esta manhã, ligação da Casa Azul. Dr. Kim, o presidente considera a visita de Estado ao Brasil. Cooperação energética será a agenda principal. Pedimos sua consultoria. Visita presidencial ao Brasil, impensável um ano atrás. Após desligar, abri novamente o caderno do Brasil. Reli a frase na última página. Verdadeiro poder não é capacidade de destruir, mas de sustentar. Verdadeira segurança não é subjugar inimigos, mas não criá-los. Verdadeira revolução não começa com gritos altos, mas com prática silenciosa. A revolução silenciosa do Brasil está se espalhando pelo mundo. A Coreia começou a participar desse fluxo. Não será fácil. Muita oposição, fracassos virão. Mas pelo menos começamos. Para o céu onde nossos descendentes poderão respirar daqui 50 anos. Para um mundo pacífico sem guerras. E para verdadeira segurança, verdadeira independência. Olhando pela janela, nova folha brotou na cana. Pequena mas certa evidência de esperança. O que o Brasil nos ensinou não foi tecnologia. Foi esperança, paciência e coragem de avançar juntos. A revolução silenciosa continua. Sem barulho, mas com certeza. Devagar, mas sem parar. Esta é a maior lição que aprendi no Brasil. Fim.